Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a semana passada eu acabei gravando a aula que não era da semana passada, né? Seria deste fim de semana. Mas, como eu não gosto de gravar a aula anterior à semana que a família vai estudar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a aula passada e trazer citações de autoridades, né? Alguns outros comentários que tem no manual do livro de Mórmon, mas refletindo ainda no final de terceiro NEF e primeiro NEF 1, ok? Bom, para dar um contexto no que a gente vai falar hoje, nós vimos que a visita do Salvador, ela produziu grande efeito sobre o povo, né? Um efeito muito forte sobre a alma do povo. E todas as pessoas foram convertidas. Todas as pessoas foram convertidas. E essas pessoas convertidas, elas viveram exatamente a lei que o Senhor deixou, né? É uma lei nova, é uma lei de aperfeiçoamento, é uma lei que vai fazer com que o mundo, né, as pessoas se aproximem ainda mais do padrão espiritual de Jesus Cristo e do Pai Celestial. Bom, infelizmente, depois de 200 anos vivendo essa lei, começa a haver o separatismo, né? Começam a voltar os comportamentos de antes, do egoísmo, do orgulho, das combinações secretas. Então, essa mais ou menos é a introdução e o contexto do que nós vimos, né, a semana passada. Aqui no manual do livro de Mórmon, vai se comentando o que o Salvador esperava, né? Converter-se. A gente falou assim que todos se converteram e a gente precisa entender o significado dessa palavra, até para avaliar nós mesmos, né? Se nós estamos no processo de conversão ou se nós estamos adormecidos nesse trajeto. E aqui diz que converter significa transformar, mudar e também mudar de direção, né? Mudar, mas mudar de direção. Nós estamos indo por um caminho, aí no caso espiritual, um caminho torto, ainda que seja num nível muito baixo, e nós começamos então a colocar na direção do Salvador, né? Um caminho reto, estreito e reto. Então, é uma transformação espiritual e moral. É muito importante, assim, acho que a gente saber disso, né? Que muitas vezes a gente aceita o Salvador intelectualmente, faz sentido o evangelho dele para nós, né? E de repente aquilo é muito pouco na realidade, porque não é uma transformação intelectual que deve haver, e sim uma transformação espiritual. E que quer dizer fé nele, né? E no evangelho dele. Quem tem fé, quem confia, vive aquilo, porque confia naquilo, né? Então, é isso que leva à conversão. Então, aqui eu achei interessante, né? Que fala que conversão, você ser membro da igreja não significa que você é convertido, né? Também, converter-se não é necessariamente a mesma coisa que ter um testemunho. Você acha assim, eu tenho um testemunho da Igreja do Salvador, eu tenho um testemunho do plano de salvação, então eu estou convertido. Não, aqui ele diz assim que o testemunho vem quando o Espírito Santo testifica a verdade a quem sinceramente a busca. Um testemunho vivo revitaliza a fé, ou seja, leva ao arrependimento e obediência aos mandamentos. Mas a conversão é o fruto, é a recompensa do arrependimento e da obediência, né? Então, olha só que coisa, né, especial. E é verdade, gente, eu já vi pessoas assim que se afastaram do evangelho e dizem ter um testemunho, né? E tem, o Espírito, num dado momento, tocou o Espírito, né, daquela pessoa e ela sentiu que tudo aquilo era verdadeiro, mas ela não está convertida porque ela ainda não está firme ali, né? Não está tentando melhorar cada vez mais para andar em retidão. Então aí já não é uma conversão. E aqui no manual fala, né, até explicando essas passagens do livro de Mórmon, que quando o Salvador veio e eles viveram os mandamentos, não havia disputa, não havia contenda, né? Que o Salvador fala que a discórdia é de Satanás. E a gente muitas vezes, rapidamente, facilmente, a gente entra em discórdia, seja com os nossos familiares, né, que são as pessoas que estão ao nosso redor, sejam com as pessoas que estão ao nosso entorno, né? E isso não vem do Senhor. Ele diz assim que quando uma pessoa entra em discórdia, geralmente ela procura os interesses próprios. Nem lógico que as pessoas que estão ao redor não vão concordar. E vai começar a haver disputa
né? Então, eles queriam construir uma sociedade que não houvesse isso, que não houvesse contenda um com o outro e nem disputa, né? Nem disputa. Então, ele diz aqui que o egoísmo é uma armadilha. Quando você vê, é uma pessoa que se sente o centro do universo. Todas as coisas têm que rodar em torno dela. Num dado momento, ela descobre que não é assim, mas ela se esforça o tempo todo para que seja assim, senão ela não está satisfeita. E aqui o Elder Sheldon F. Child, ele diz assim, o que é proceder retamente uns com os outros? Quando dizemos que faremos algo e fazemos. Quando recebemos um chamado, nós o cumprimos. Quando tomamos algo emprestado, devolvemos. Quando contraímos uma dívida, pagamos o que devemos. Quando fazemos um trato, cumprimos o combinado. Então ele descreve, né, o morador de Sião ou a própria pessoa que é Sião. Ela procede retamente uns com os outros. E isso evita também as contendas, né, e as discórdias. Lá na descrição do que é Sião, né, da Sião que foi construída, diz que tinham todas as coisas em comum. Então não haviam pessoas que tinham mais e pessoas que tinham menos, pessoas ricas e pessoas pobres. Elas tinham tudo em comum. Todas as coisas que um tinha, o outro tinha. Aqui fala sobre o que significa, como que funciona isso, né? Esse procedimento, chamado na Igreja de a Ordem Unida, garantia a todo homem um direito à propriedade privada e à sua administração. Cada homem era dono de sua porção, a qual ele podia alienar, conservar ou explorar à vontade, enfim, tratá-la como posse sua. A pessoa consagrava à igreja o excedente de produção, não necessário à sua própria família. Esse excedente era recolhido a um armazém, do qual se tiravam mordomias para outros e que supria o necessário aos pobres. Então, por que não havia pobres, né? Entre eles? Porque sempre que excedia dentro de uma família, não era mais tanto necessário para a subsistência da família, era armazenado para auxiliar as pessoas que não chegaram no tanto suficiente para a sua família, para outra família, ou seja, as famílias tinham tamanhos diferentes. O que precisava ser produzido, né, alcançado por uma família, nem sempre é igual a outra. Mas não havia uma família que ficava sem e outra, né, que tinha bastante sobrando. Né? Então, essas coisas, né, esse comportamento, ele fala assim, da gente pensar então aqui na lei da consagração. Na lei da consagração, eu achei bem interessante o jeito que o manual fala. A lei da consagração eleva os pobres e torna-os ricos. E torna os ricos humildes, né? Ele diz assim que ambos são santificados, pobres e ricos. Os pobres, livres do jugo e das limitações humilhantes da pobreza, tornam-se capazes de, livres, alcançarem todo o seu potencial, tanto material como espiritual. Os ricos, por meio da consagração e do compartilhamento de seus excedentes para o benefício dos pobres, sem serem forçados, mas de boa vontade e por sua própria escolha, demonstram aquela caridade para com o próximo, a qual Mormon chamou de puro amor de Cristo. Olha que interessante, né? O que é realmente, achei muito legal dizer aqui como funciona essa sociedade Sião, que existiu naquele momento, né? Registrado pelo livro de Mormon, e também a mesma sociedade da época de Enoque, né? Como que funciona essa sociedade. Então, assim, eles dizem que não havia qualquer espécie de itas, porque aqui no livro de Mormon tem os lamanitas, né? Os jareditas, os zoramitas, os lamanitas, enfim. Existem vários tipos de itas, né? Ou seja, denominações que separam grupos, né? Crenças, comportamentos. Então, aqui não havia essa diferença. Todos eram um só. Eles viviam em união, guardando o evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui no manual, tem uma citação do presidente James E. Faust, que diz assim: aprendi a admirar, respeitar e amar as pessoas de todas as raças, culturas e nações que tive o privilégio de visitar.
Minha experiência me diz que nenhuma raça ou classe parece superior à outra em espiritualidade e fidelidade. Os que demonstram se importar menos, espiritualmente falando, são aqueles indivíduos independente da raça, cultura ou nacionalidade, que o Salvador disse na parábola do semeador serem sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Então, hoje em dia, por que ele faz essa citação? Porque hoje em dia também tem muitas divisões no mundo. Por que ele fala raças, né, culturas? Porque, infelizmente, há muitos povos que se sentem superiores a outros, ou acreditam que outros têm uma cultura inferior, né? E não é assim, né? Não existe essa separação. Ele fala que isso, que a fidelidade, que a obediência a Deus, independe de onde você mora, né, da cultura que você tem, mas sim, se você é uma pessoa apegada às riquezas, né, aí então não haverá retidão da sua parte, não importa onde você mora, né, as coisas que você, durante toda a vida, de geração em geração, suas tradições, acreditam. E ele até fala assim, que muitos têm dons e talentos diferentes para ajudar no reino de Deus. Então é assim que a gente deve ser, pensar numa união, numa cooperação entre todos e não divisões, né? E aí ele termina falando sobre, infelizmente, né, o novo comportamento que passa a ver depois dos 200 anos de retidão, que são anos que começam a ver o egoísmo novamente, o orgulho novamente, o separatismo novamente, né? Como o pecado produz a tristeza entre os homens e como a retidão na época dos 200 anos anteriores, né? Assim que o Salvador veio às Américas, como produziu paz, como produziu alegria. Então, aqui o manual deixa uma lição, uma coisa para a gente meditar. Se nós somos verdadeiros discípulos de Cristo, como aqueles da Sião. Aqui diz assim: os verdadeiros crentes são firmes em seu ponto de vista a respeito de Cristo, né? Não são pessoas que ficam um pé aqui, um pé ali, ou ficam no meio do muro. Eles são valentes, eles são firmes, né, em relação à postura do Salvador. A sua espiritualidade que diz que é centrada no Salvador. Verdadeiros crentes desempenham seus deveres no reino de Deus com alegria, né? Pessoas que cumprem seus chamados, prestam serviço cristão, estudam as escrituras, oram, jejuam, pagam seu dízimo, seu jejum. Então, eles desempenham seus deveres com alegria no reino de Deus, né? Não reclamando, não, ai, minha nossa, se não fosse assim, né? Essa lei do Senhor, enfim, né? Ele diz também que os verdadeiros crentes são humildes, né? Não são pessoas arrogantes, né? Que se sentem o centro. Não, aqui diz assim que são pessoas que são mansas, né? Elas não se ofendem facilmente, né? Nem mostram resistência aos conselhos, né? Elas estão prontas a ouvir um servo de Deus, a ouvir a palavra, a ser corrigido quando necessário. São pessoas humildes. Os verdadeiros crentes estão dispostos a fazer o que Cristo deseja, não o seu próprio desejo. Os verdadeiros crentes satisfazem-se com o que possuem, de uma maneira equilibrada, né? Então, às vezes, a pessoa passa a vida procurando, né? Procurando fama, procurando dinheiro, procurando uma casa maravilhosa. E um verdadeiro crente não gasta energia, tempo, né? Com essas coisas. Ele diz que há um equilíbrio, né? Nas pessoas. Os verdadeiros crentes oram sinceramente. Que eu acho que é importante a gente dizer, porque às vezes a gente está tão acostumado a orar que fica automático, né? Vai no automático. Você nem se concentra com quem está falando, nem lembra de quem realmente, com quem nós estamos falando, e aí você só pensa que orou. A oração, ela pede toda uma reverência, né? Uma concentração, um foco no que você vai falar com o Senhor. Certo. Os verdadeiros crentes têm conduta correta e razões corretas para tal conduta. Os verdadeiros crentes alegram-se com o sucesso dos outros. Não veem os colegas como competidores,
né? Nesse mundo que tem disputa para tudo, né? Que tem competitividade, produção maior com todo mundo, ele deixa bem claro que um crente não busca essas coisas. Os verdadeiros crentes lembram-se que esquecer é parte de perdoar, né? Porque eu vejo às vezes citações, né, no Face, eu perdoo sim, mas não esqueço nunca. Se é uma pessoa que se esforça para ser um discípulo de Cristo, ela está completamente na contramão, né? Porque aqui deixa bem claro: lembram-se que esquecer é parte de perdoar. É como se não tivesse nunca havido aquilo, né? Verdadeiros crentes são inocentes em relação ao pecado, porém não são ingênuos, né? São gentis, mas falam a verdade, amam o próximo. Você pensa que um verdadeiro crente é aquele bobão, né? Que não é isso, ele deixa bem claro, né? É uma pessoa gentil? Mas é uma pessoa que fala a verdade quando é necessário falar. Às vezes eu falo para as crianças, né? Falo para os meus filhos e falo para outras pessoas também. Não é o que você diz, é como você diz. Às vezes o que você diz é a verdade. E de certa forma vai doer em algum momento aquilo. Mas você não precisa ser arrogante, você não precisa ser hostil, você não precisa ser irado na hora que você está dizendo a verdade, né? Os verdadeiros crentes são felizes, né? Ao invés de um semblante tristonho, os verdadeiros crentes em Cristo têm um entusiasmo disciplinado para agir com retidão. Lembra aquele adesivo que às vezes a gente encontrava nos carros dos membros da igreja? Ser mormon é ser feliz. Parece uma sentença bem simples, né? E às vezes a gente olhava assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa comigo, eu preciso me reavaliar, né? Por que eu não sorrio tanto? Por que eu não desfruto tanto, né? Não sou tão positivo. Então a gente precisa se reavaliar, porque o verdadeiro crente, ele é assim. E finalmente, ele fala para a gente ponderar, né? Faz algumas perguntas. Ele fala em que sua vida seria diferente se você vivesse em uma sociedade semelhante à descrita na primeira parte, né? Metade de Quarto Nef. Como você acha que seria? Se vivesse em Sião. Uma vez eu vi um comentário, não sei se foi no manual, que dizia assim, que se nós desejássemos muito, muito ir para a exaltação, mas na condição que nós estamos, e chegássemos lá e vimos Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros profetas e pessoas que superaram, né, que venceram o mundo, nós mesmos pediríamos para sair de lá, né? Porque a nossa espiritualidade não condizeria com o ambiente, nós mesmos nos sentiremos mal, né, de estar no meio de pessoas tão maravilhosas, que se aperfeiçoaram tanto, né? Mas também, ao aperfeiçoar nosso espírito hoje, viver em Sião devia ser uma coisa fantástica e natural para nós, né? Quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais Sião se torna uma coisa natural e não um choque, né, espiritual. Eu gostaria de terminar, né, contando uma pequena história. Eu estou na igreja há muitos anos, mas algumas vezes na minha vida eu senti Sião, né? Eu senti Sião. E a última vez foi quando a minha filha Isabela se casou. Ela queria guardar o mandamento, o rapaz queria guardar o mandamento, né? O Felipe, uma pessoa muito especial. E não tinham tudo para fazer isso, né? E eu me lembro que cada irmã ofereceu algo, um talento, alguma coisa que podia fazer, sem a gente pedir nada, né? Eles chegaram, um quis fazer o salgado, o outro quis fazer o bolo, o outro quis fazer a decoração, né? O outro simplesmente as roupas, assim, desde a mãe da noiva até das madrinhas, das filhas, até brinco, todas as coisas pertenciam a irmãs. Então não gastou-se